Vontade de gritar, mas não posso. Preciso me segurar porque já são meia-noite e 40. Estou gravando o pós-jogo para vocês. Cheguei agora no estádio do Morumbi após a vitória maravilhosa do São Paulo contra o Santos, 2-0. Gols de Tapia, Luciano. Vamos comentar um pouquinho essa partida de hoje, rapaziada, que dá aí uma expectativa muito legal para o decorrer da temporada. São Paulo venceu o Flamengo e mantém a pegada vencendo o Santos na nossa casa. Um bom jogo, né? Que a expulsão deu uma facilitada para nós, porque estava um jogo bem amarrado, né? O Santos picotando um pouco a partida. Vamos comentar um pouquinho com vocês, mas a vitória foi excelente, um dia bastante legal. Acompanhei o jogo lá no camarote da Eugin, um camarote muito legal. Já até recomendo para vocês aqui no vídeo, caso você queira ter essa experiência que eu tive hoje. Foi muito legal, tá, rapaziada? E lá no site tem muitas promoções, sempre tem algumas ações também para te levar ao estádio. Então segue os amigos lá no Instagram, que é a eugin.brasil, e eu vou deixar para vocês também o site que leva vocês, aliás, o link aqui na descrição, que levará vocês diretamente para o site lá com muitas promoções. E já até antecipo que tem um cupom que é o SPFC para você aproveitar as promoções lá do site. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Cara, o camarote é bastante legal, uma visão bem bacana, você vê até de pertinho ali os jogadores aquecendo e tal, o Mike correndo ali pela direita. Foi bastante legal a experiência e recomendo demais para você, caso você ainda não conhece o camarote da Eugin. Rapaziada, muito obrigado aí aos amigos pelo convite, tá? Curti demais essa experiência no dia de hoje. Bom, rapaziada, vamos lá então falar um pouquinho da partida. Foi um jogo difícil no primeiro tempo, né? O São Paulo tentou, perdeu ali algumas oportunidades. O Tapia perdeu um gol, o Bobadilla também perdeu outro, né? Então o São Paulo até tentou alguns momentos. O Santos fez muita cera, né, cara? Desde o primeiro tempo, o Santos fazendo cera, muita falta, os caras se jogando. Tava até um negócio meio chato na partida, né? E pelo que eu vi do jogo, assim, a arbitragem até foi conivente a tudo isso, né? Teve um momento que o goleiro do Santos fez uma cera danada lá, né? Daí todo mundo já gritando, querendo cartão. Daí o juiz saiu lá do campo que tava o Rafael, atravessou o campo inteiro, foi lá falar com o Brazão e a gente esperou um cartão amarelo. Cadê o cartão? Não saiu o cartão, ficou lá de papo com ele, falou que acabou, né? E não tomou o cartão. Absurdo, né? Então o Santos, na minha visão, não foi para jogar futebol. Foi a leitura que eu tive da partida de hoje, vendo o jogo no estádio, o São Paulo tentando jogar e tal, e o Santos se jogando ali, fazendo cera, não queria jogar. E o São Paulo, né, acabou que teve a expulsão do Santos e aproveitou isso. São Paulo voltou com uma outra pegada no segundo tempo e já com mudanças, né? O Crespo fez alterações, entrou o Lucas e também o Wendel. Ele acabou sacando os que estavam amarelados, o Sabino e também o Enzo Dias. Teve até uma leitura importante o Crespo, vale destacar isso, porque geralmente quando tem expulsões, né, no primeiro tempo, o juiz quer compensar expulsando o jogador do outro time, né, para ficar 10-10 ali. E foi importante essa leitura que o Crespo teve de sacar os amarelados. Então São Paulo conseguiu logo no início fazer o primeiro gol com o Tapia, né? A bola ali, que teve até a jogada do Lucas. O Lucas Moura chegou ali na área, entrou, né? Fez uma jogada individual, daí a bola foi ali para a área. Acho que foi o Luciano que chutou, daí a bola sobrou, daí voltou pro Tapia. O Tapia deu um bonito chute, foi um golaço, mano. Bonito gol aí do Tapia. E que jogou, né? Mostrou de novo aí a sua importância, por mais que algumas pessoas ainda pegam no pé do Tapia, né? Mas é um jogador que pode ajudar muito o nosso elenco e já fez mais um golzinho na temporada. Importante aí o momento do Tapia no São Paulo, né? Então, um gol que abriu o caminho para a vitória. Depois saiu o gol do Luciano, finalizando com precisão. Se eu não me engano, passou debaixo das pernas do Brazão o chute, né? Daí o VAR ali queria anular o gol, mas não estava impedido, né? Não estava impedido, mas deu tudo certo. Comemoramos duas vezes esse gol do Luciano. Daí foi gritos de Luciano. Daí eu entrei no meio do pessoal lá gritando Luciano também. Cara, legal. O futebol é isso, né? Para você se divertir, ainda mais com um momento muito bom do São Paulo. O time mostrando muito foco, muita vontade, determinação. Uma pegada diferente do time do São Paulo, né? Você vê que tá diferente, né, do que estava antes, a gente vê no São Paulo jogar antes.
Então, desde que o Rafinha chegou e provavelmente São Paulo, com a grana do Rodriguinho, acertou as pendências com os jogadores, você vê a pegada que é, né, a diferença. E sem contar também a atmosfera, né, que está hoje no estádio do Morumbi. Eu fui acompanhar o jogo e vi sem Casares, você vê que está todo mundo mais leve, o ambiente que antes era carregado, tá um clima mais gostoso, isso é bastante legal, o pessoal feliz, com expectativa, né, de um São Paulo melhor no ano, e você sente isso ali no estádio, esse clima legal, ainda mais depois da vitória, o torcedor ali saindo feliz, pessoal comentando o jogo, cara, bastante legal, tá? Falando mais do jogo, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que eu queria comentar, cara, eu acho que o São Paulo, no segundo tempo, poderia ter apertado um pouquinho mais o time do Santos. São Paulo fez 2-0, daí começou a tirar um pouco o pé na partida. E eu lá no estádio, a gente consegue presenciar, né, alguns sentimentos que a gente vê ali no estádio acompanhando o jogo. Porque na TV, às vezes, a gente não percebe muito isso, né? Daí você vê o São Paulo na TV jogando, tocando bola e tal, né? Às vezes você vê que o jogo tá difícil. Tá difícil, só pode estar cadenciando mais a bola, só pode estar segurando mais a bola para não dar a bola para o adversário, né? Então tá passando o tempo. E isso, né? Se você for olhar, é até interessante, é bacana isso, é inteligente. Só que no jogo de hoje, o São Paulo estava com um a mais e às vezes tinha toque de bola desnecessário. Porque você poderia ser um pouco mais agudo, você poderia agredir um pouco mais o Santos. O Santos hoje no jogo estava vulnerável. E o São Paulo, após o 2-0, o São Paulo tirou o pé. O São Paulo poderia fazer 3, fazer 4 no segundo tempo, e o São Paulo não quis jogar. O Ferreirinha entrou, a torcida esperava mais do Ferreirinha. O Lucas também esperava um pouco mais dele no segundo tempo, tentando ser um pouco mais agudo, chamando um pouco mais a responsa, mas os caras ficavam tocando bola. O Marcos Antônio já estava cansado, o Bobadilha cansado, que estavam ainda em campo, né? Estavam cansados. Esses caras, eles não vão fazer muita coisa também, jogar individual, dar uma arrancada, dar um pique, não. Vai precisar dos que entraram, de mostrar essa vontade. O Ferreirinha, o Wendel. O Ferreirinha chutou umas 2 bolas lá toda torta. O Wendel chutou uma outra depois, a bola saiu toda torta também. O que eu quero dizer é que dava para atacar um pouco mais com a agressividade, sendo que você tinha um jogador a mais no campo. E o São Paulo meio que tirou o pé. E a torcida no estádio via que tinha buraco, tinha espaço para jogar e os caras ficavam tocando bola. O pessoal não curtia muito, vaiava um pouco, né, esse tipo de atitude, muita bola tocada para trás, sendo que poderia fazer mais gols. E o São Paulo poderia melhorar até o saldo de gols, né, fazer 3, 4 seria bastante importante. Então esse é um pouco o ponto negativo. Dava para agredir um pouco mais o Santos. Porque quando é ao contrário, o São Paulo está com um a menos, é um clássico, está perdendo, o rival, seja ele quem for, vai tentar sacolar o São Paulo. Os caras não têm piedade. E o problema é que o São Paulo, às vezes, tem piedade. O São Paulo, quando enfrenta um clássico assim e tem chance de fazer mais gols, o São Paulo meio que vai devagar, na marcha lenta. Não, cara, aproveita. Vamos tentar fazer mais. Para mim, esse foi um pouco o ponto negativo, porque eu estava no estádio e senti isso por parte da torcida também, que queria esse algo a mais do São Paulo, depois dos 2-0. Faltou um pouco mais essa entrega para tentar fazer o terceiro gol. Mas aí também que entra um pouco o treinador, né? Para tentar chamar mais o time, para tentar fazer uma auto-alteração um pouco mais ousada. Falta isso também, mas no geral foi muito bom, cara. Tá diferente São Paulo, você percebe. Eu conversei com alguns funcionários do São Paulo hoje lá, que eu não vou revelar para vocês quem eram, por questão até de respeito às pessoas, para não comprometer também o trabalho delas. E as pessoas falam, pô, tá diferente, a gente já viu uma mudança, né? O novo presidente já fez algumas alterações até aqui no estádio, que algumas coisas eram permitidas e não são mais, e eu vi isso, eu presenciei isso. Teve uma pessoa que me falou lá no estádio que a esposa do Rafinha, ela queria descer para lá pro vestiário e não deixaram. Ordens do presidente. Não vai nenhum familiar, parente de jogador e tal, falaram que não ia passar ninguém.
Olha que negócio legal. E na época do Casares era uma bagunça. Era tudo liberado, irmão. Passava gente que não tinha nada a ver. Torcida comum passava, tinha acesso ali a alguns setores que não eram permitidos. E hoje não. Quando eu vi lá, o pessoal, não passa ninguém. Até a esposa do Rafinha queria passar e não deixaram. Não deixaram. Muito legal isso. E até uma outra pessoa comentou também comigo que em dia de jogos, eu não sabia disso, tá? Eu quero saber se eu entendi direito, mas eu vou passar para vocês. Em dia de jogos, tem um setor lá no estádio que é servido comida à vontade lá para sócios. E que o pessoal esbanjava, daí um chamava amigo, parente, daí ia, daí todo mundo comia lá à vontade. E agora o Maciz, ó, tesourou isso. Olha só que negócio legal, cara. Que certamente a gente não iria ficar sabendo, né, de uma parada dessa. Daí uma pessoa me contou que tesouraram até isso. A comida lá do sócio, lá que era uma farra, era uma bagunça. De tesouraram. Olha só que bacana, cara, saber isso. Que agora estão colocando ordem no São Paulo. Estão mudando. Porque realmente era uma bagunça, cara. O Casares esbanjava no São Paulo. Esbanjava. Agora estão tesourando tudo. Cara, sensacional. Um bastidor bem legal que eu resolvi trazer para vocês também aqui nesse pós-jogo, tá? Mas é isso, rapaziada. As coisas estão melhorando. A gente vê ali os funcionários até com brilho nos olhos, né? Mais leves. O Casares fazia um mal danado para o São Paulo. É impressionante, rapaziada. Impressionante. E tomara que o São Paulo seja isso aí que vimos, tá? Bom, esse é o pós. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Tamo junto e até a próxima. Que momento maravilhoso do São Paulo, hein, mano? Sensacional. Valeu, rapaziada. Um abraço.